Antídoto contra a depressão. Abra sua Bíblia no Salmo 73 e deixe sua Bíblia aberta neste Salmo. Salmo 73, Salmo de Asaf. E nós vamos olhar bastante para este Salmo. Os membros da igreja sabem que nós estamos numa série de mensagens sobre os Salmos, e esta, em particular, é a terceira mensagem, terceira e última, no Salmo 73. E como o tema depressão, aqui neste Salmo, está diretamente linkado, relacionado com toda a estrutura deste Salmo, eu convido você a comigo rever o que vimos. Isto, com certeza, atualizaria aqueles que estão conosco e talvez ainda não tenham ouvido as duas mensagens anteriores a esta, no Salmo 73. E ao mesmo tempo que isto nos atualiza, isso nos oferece uma estrutura, uma base, para a gente lidar com o tema depressão. O Salmo 73, ele trata essencialmente do pecado da cobiça. O Salmo 73 é um antídoto contra o mal da inveja. Asaf é o autor do Salmo, ele que era líder da adoração, ele que era o ministro de música titular, digamos assim, de Davi. Ele se reveste de uma humildade e de uma coragem que é para poucos. Por quê? Porque ele desembrulha o próprio coração diante dos nossos olhos. Ele desembrulha o próprio coração diante de nós e nos ensina a combater a cobiça, a inveja. E o que a princípio a gente enxerga não é nada bonito de se ver, nem tampouco cheiroso de sentir. Ouçam as palavras introdutórias dele nos versos 1, 2 e 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, Asaf, ministro de música em Israel, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram, quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de serem eles perversos. Ele escancara para nós a cobiça do coração dele. Quantos de nós teria coragem de dizer isso? Quantos de nós teria coragem de dizer, poxa, fulano trocou de carro. E eu que trabalho, não consigo trocar o meu. Quantos de nós teria coragem de escancarar isso? O fato de que não, Deus é bom, eu é que não sou bom, eu é que olho e cobiço. E aí a gente aprende que no momento em que a gente desvia o olhar de Deus, na hora em que a gente coloca a bondade de Deus em xeque e dá voz às nossas necessidades sentidas, e a gente se volta com cobiça para o outro, para quem o outro é aos nossos olhos, para o que o outro tem aos nossos olhos, para a forma como o outro vive aos nossos olhos. Então, quando a gente vira as costas para Deus e cobiça o outro, a gente pega um desvio que nos leva para a morte. Porque, de fato, a inveja, a cobiça, ela mata. Ela mata a nossa alma e pode até nos fazer matar o outro, para a gente tomar do outro o que a gente tanto cobiça do outro. E no final de tudo, a gente ainda conclui que viver para Deus nunca teria ou terá valido a pena. Continue lendo o verso 4 e veja como isso se dá.
Asaf já admitiu que ele duvidou da bondade de Deus, virou as costas para Deus e cobiçou os outros. Verso 4, olha o que ele enxerga sobre os outros, porque o que ele enxerga sobre os outros, ele poderia ter dito muito mais coisas, mas o que ele enxerga e aqui escreve, era de fato aquilo que o coração dele cobiçava. Levam uma vida sem sofrimento. Tem o corpo saudável e forte. No verso 26 desse salmo, que vai ser o verso central para lidarmos com o problema da depressão, o verso 26, ele vai falar que o meu corpo, a minha carne, a minha saúde pode fraquejar, meu coração pode esgotar seus recursos, mas Deus é minha fortaleza. O que me faz concluir que ou a cobiça o levou à depressão, ou alguma predisposição da alma e do coração e do corpo dele até, talvez, uma doença, uma enfermidade, o teria feito deprimir-se. Percebe? Por isso que eu estou revendo isso com vocês, e não apenas pulando direto no Salmo, no verso 26, porque para mim tem toda uma história que nos faz desembocar no 26. Eles levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais, ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. O coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus. Suas palavras arrogantes percorrem a terra. E olha o que ele cobiça. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Ele cobiça a proeminência dos ímpios. O que Deus sabe, perguntam os ímpios, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. E aí ele diz, não valeu a pena eu ter servido a Deus. Verso 13, foi à toa que mantive o coração puro, foi em vão que agi de modo íntegro, o dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã eu sou castigado. Será que não seria o fato de que a cada manhã ele acordava, como tantas vezes acorda o deprimido? A cada manhã é uma luta para sair da cama, a cada manhã é um sofrimento. E aí, o que você faz diante dessa realidade? Afinal de contas, seguir por esse desvio vai nos fazer desembocar no buraco negro da morte eterna. O que fazer, meu Deus? A gente tem que pegar o retorno para a vida. E o retorno para a vida, ele passa essencialmente por uma tomada de consciência diante de Deus, à luz da palavra de Deus, tendo em vista a vida e a obra de Cristo como foco da palavra de Deus, vida e obra de Cristo, que nos leva de volta a Deus em comunhão e desfrutando disso na comunhão fortalecedora do povo de Deus, na congregação dos santos, porque olha como é que ele recobra o caminho para a vida, verso 13 ou 15, verso 15. Se eu tivesse falado como os ímpios, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Entrei no teu santuário e lá eu tive contato de novo com a palavra de Deus.
Lá eu tive contato de novo com o sacrifício. Aquilo que me fez recobrar a ideia de que eu me uno a Deus pelo sacrifício. Então, trazendo para os termos do Novo Testamento, eu tive contato com a palavra de Deus centrada na vida e na obra de Cristo, mas mais do que isso, eu tive também contato com o povo de Deus que me abraçou e cuidou de mim. Porque uma das marcas de quem começa a cobiçar o ímpio é fugir da palavra de Deus, fugir da vida e da obra de Cristo, e fugir da congregação dos crentes. Não deixem de congregar como é costume daqueles que estão se desviando. Uma das primeiras marcas do coração de quem está se afastando de Deus é abandonar a comunhão da igreja, gente. Então essa tomada de consciência do salmista, quando ele volta para a congregação dos santos, volta a desfrutar da comunhão fortalecedora, volta a desfrutar da palavra de Deus, volta a desfrutar da vida e da obra de Cristo, ele toma 3 consciências essenciais. 3 conclusões indispensáveis para quem deseja ter a perspectiva correta da vida, aqui e além. Do verso 18 ao verso 20 do Salmo, eu não vou me deter nisso, já falei isso na mensagem passada. Aqui, do 18 ao 20, ele toma consciência do destino dos ímpios. Ele diz: isso tudo um dia vai passar. Depois do 21 ao 22, ele toma consciência do próprio pecado dele. Do 23 ao 26, ele toma consciência do verdadeiro tesouro, Deus. Deus é o meu tesouro. O Evangelho me leva de volta para Deus. O fim principal do Evangelho é a glória de Cristo na face de Deus. Não é outra coisa. Porque quando você faz das outras coisas o fim principal do Evangelho, você se torna como Asaf. Você começa a cobiçar o que o ímpio não tem e você tem. Ou melhor, o que ele tem, você não tem. E aí a gente transforma a graça de Deus num favor que vai me fazer prosperar para ter o que o ímpio tem, e eu tanto cobiço. Veja a desgraça que se tornou o Evangelho nesse contexto. O meu tesouro é Cristo, é Deus. O fim principal do Evangelho não é te dar favor para você ter o que o ímpio tem. Porque se esse fosse o fim principal do Evangelho, Deus estaria te dando forças e condições para conquistar o que o seu coração cobiça. E a graça de Deus não é óleo de peroba para lustrar os ídolos do nosso coração. Então, quando você toma consciência do destino dos ímpios, do próprio pecado, do verdadeiro tesouro que é Cristo, você encontra o retorno de volta para a vida. E daí você tem que seguir a rota segura para o céu. Os 2 últimos versículos do Salmo, versos 27 e 28, contém para nós aqui, apresentam para nós o testemunho de Asaf, um resumo do que ele afirmou anteriormente. Primeiro, que os ímpios vão perecer no final. Segundo, que Deus estará com os justos e os justos estarão com Deus. O fim do Evangelho é nos levar para Deus. Deus é o Evangelho, diz John Piper, com muita sabedoria no livro dele. Então Asaf, ele está aqui nos apresentando resumidamente qual é a rota segura para a eternidade. Verso 27, leia comigo. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam.
Os que te abandonam pelo quê? Os que te abandonam pelos sonhos, pelas cobiças do próprio coração. Números 11, de 4 a 6, nos mostram como que o povo de Israel queria a graça ou o favor de Deus, não para desfrutarem de Deus como Deus, mas para ter o que os egípcios tinham, e eles agora haviam perdido e queriam de volta. Quando você abandona Deus para ter os sonhos e as cobiças do seu coração realizados, você se destrói. Por quê? Porque você se afasta de Deus. Quando muito, você faz de Deus um meio para ter o que você quer. Gente, uma vez eu fui convidado para orar na inauguração de um estabelecimento. E eu fiquei chocado com a oração que fizeram. A pessoa dizendo: olha, Senhor, faz prosperar, esse aqui é um servo seu. Que a porta dos ímpios se fechem e a desse justo se abra. Esse não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem faz isso é Baal. Isso é mandinga, isso é macumba. Isso não é cristianismo. O favor de Deus na sua vida não é para fazer você prosperar acima dos ímpios, é para levar você de volta para Deus. E no dia em que você busca qualquer coisa que não Deus, você se afasta de Deus. E aí ele conclui no verso 28, quanto a mim, olha o que ele quer, como é bom estar perto de Deus, ponto. Eu quero Deus, eu não quero mais nada, eu quero Deus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas necessárias para eu ter mais de Deus me serão acrescentadas. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. Eu fiz, diz Asaf, do Senhor soberano meu refúgio, e anunciarei a todos tuas maravilhas. Então a gente vai fazer bem, você e eu, em aprender essa lição da maneira mais profunda possível. Pois se a gente aprendê-la, toda a vida da gente vai ser transformada, e nós vamos nos encontrar sempre contentes em Deus, em estar perto de Deus. Lembre-se de que o céu e a terra passarão, Mateus 24, 35. Mas aqueles que conhecem a Deus e fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre, em comunhão com Deus, louvando a Deus, anunciando o nome de Deus, como está posto aí no verso 28. Então, para eu amarrar tudo que a gente viu até esse momento, desde a primeira mensagem no Salmo 73, o mal da inveja, que nós pregamos domingo retrasado, passando pela segunda mensagem, domingo passado, a cura para o mal da inveja, e desembocando aqui nessa rota segura, eu quero fazer algumas observações, amarrando todo o Salmo, porque isso vai nos servir quando a gente for tratar do antídoto contra a depressão. Veja, e eu quero destacar os pronomes dominantes do Salmo. Na primeira seção do Salmo, até o verso 12, o pronome dominante é eles, referindo-se aos ímpios. O salmista tem os olhos fixos neles, nos ímpios, nos benefícios deles, no corpo sarado deles, na saúde deles, na prosperidade deles, na vida boa deles, na proeminência deles, na saúde, no comércio, nas realizações deles. Eles são o foco, o ídolo do coração de Asaf. Aí do verso 13 ao 17, o pronome dominante é eu. Porque Asaf, tendo visto a prosperidade dos ímpios,
Ele agora se olha e vai cair em comparações injustificadas. Ele vai dizer: pobre de mim, coitado de mim, fiz, tentei, não valeu a pena, eu, é o buraco negro do eu, que é o fundo do poço da depressão. Na terceira seção do Salmo, do verso 18 ao 22, o pronome dominante é tu, referindo-se a Deus. Porque a partir do verso 18, o salmista finalmente parou de comparar-se com os outros, e está pensando em Deus, se vendo em relação a Deus. O foco agora é Deus, a vontade de Deus, a soberana, sábia e amorosa providência de Deus. Ele se volta para Deus. O salmista finalmente foi curado quando se volta para Deus. E aí no final, de 23 a 28, o salmista conjuga dois pronomes: tu, ó Deus, e eu. E aí nessa parte final, Asaf diz, por exemplo, no verso 24, tu me guias com teu conselho, tu me conduzes a um destino glorioso, que é o quê? A presença de Deus. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra, mais do que qualquer conquista material. O mal da inveja se cura com fé na bondade de Deus, quando Deus em Cristo se torna o nosso verdadeiro tesouro, meu povo. Essa é a cura para o mal da inveja, essa é a cura para o mal da cobiça, essa é a cura para uma vida numa estrada a caminho da perdição. Cristo é o nosso tesouro. Pois bem, eu poderia ter terminado a exposição no Salmo 73 aqui, se não houvesse algo mais de extrema relevância, gente, para os nossos tempos, e eu creio que há. Olha o verso 26. Minha saúde, na verdade aqui, a palavra hebraica diz respeito à carne ou corpo, por isso que a NVT preferiu colocar saúde. Meu corpo, minha saúde pode acabar, e meu espírito fraquejar. Na verdade, a palavra aqui hebraica é coração. Tanto que na próxima parte do mesmo versículo, quando o salmista diz: mas Deus continua sendo a força de meu coração. Coração aqui no hebraico é a mesma palavra que a NVT traduziu como espírito. Então, meu corpo pode acabar e meu coração fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Deus é minha possessão para sempre. Eu vejo aqui neste versículo um antídoto contra a depressão. Veja, eu não estou dizendo cura, eu estou dizendo um antídoto que de alguma forma ajudará você a combater, a lutar contra a depressão, porque eu creio, olhando para as Escrituras, olhando para os grandes homens e mulheres de Deus na história do cristianismo, eu creio que há momentos, há casos, há pessoas que nunca se verão definitivamente curadas da depressão. Então eu não quero ser leviano aqui e dizer que se você fizer assim, 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 como eu vou tentar te mostrar, você vai ser curado. Meu grande herói, um dos meus grandes heróis, o Spurgeon, Charles Spurgeon, sofria com a depressão profunda, da qual ele nunca se viu livre. Mas eu não quero com isso
deixar você ainda mais desesperado, o que nós temos aqui é um antídoto que vai te ensinar a inocular isso pela fé no seu coração e vai ajudar você no combate aos efeitos desse mal, que é enorme. Então, o meu propósito, meu desejo nessa manhã é ajudar você a entender como você pode combater os efeitos disso, e Deus, em soberana providência, poderá sim, de alguma forma, em algum momento, curá-lo, se assim for melhor para você. Segundo, gente, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa ao redor do mundo comete suicídio, tira a própria vida. 40 segundos. São cerca de 800 mil pessoas se suicidando todos os anos no mundo. Esse número supera, para você ter uma ideia, o de mortes por malária, câncer de mama, guerra e homicídios. Você tem noção disso? A depressão e o suicídio provocado pela depressão mata mais do que guerras todos os anos, do que homicídios. Os métodos mais utilizados para o suicídio são, em primeiro lugar, disparado, o enforcamento, seguido de intoxicação por alguma substância, remédio, veneno, e em terceiro lugar, algum tipo de arma de fogo. E sabe o que é ainda mais assustador? Os números de tentativas que se frustram, graças a Deus. Só nos Estados Unidos, por exemplo, todo ano, sabe quantas pessoas são admitidas em pronto-socorros, nos hospitais, que tentaram fracassadamente o suicídio? Só nos Estados Unidos, 500 mil de pessoas. O que se estima é que 1 a cada 5 pessoas que sofrem de depressão severa fará essa tentativa. É assustador, meu povo. Então, a pergunta, o que nós podemos fazer? Aqui se agarrar quando a depressão arrombar a alma, fazendo abater o corpo, fazendo abater o coração, e eu creio que neste versículo, neste salmo, nós temos um caminho de luz. Veja de novo o verso 26 do Salmo 73. Minha saúde ou meu corpo pode acabar e o meu coração fraquejar. Minha alma pode fraquejar ou acabar. Essa aqui é a definição de depressão com a qual eu quero trabalhar com você. E eu não sei se você notou, pelo menos 3 partes nessa pequena frase do Salmo. Meu corpo, ou saúde. Segundo, meu coração. Terceiro, acabar. Primeiro, meu corpo. Significa, claro, há um componente físico para a depressão, não é mesmo? O corpo enfraquece, fadiga, perda de energia, sensação de apatia, lentidão, em alguns casos agitação, outro lado da mesma moeda, apatia psicomotora, perda ou ganho de peso involuntário, insônia, etc. O corpo, de alguma forma, é afetado pela depressão e vice-versa. A depressão afeta o corpo afeta a depressão. Segundo, o meu coração ou o meu espírito. Significa que há também essa dimensão que eu prefiro chamar espírito emocional da depressão, porque eu não creio que dá para você dizer que o ser humano é corpo, alma e espírito, e aí o corpo
o médico cuida, a alma o pastor cuida, ou o psicólogo cuida, e o espírito o pastor cuida, porque quando eu olho para as Escrituras, existe apenas dois elementos no ser humano, físico, externo, e interno ou imaterial. Então o que a gente percebe é que sim, de alguma forma a depressão afeta o corpo, e sim, a depressão tem também o seu elemento espírito emocional. Como é que esse elemento espírito emocional se manifesta? O coração fica abatido, desanimado, sombrio, burned out ou esgotado, sem falar da diminuição do interesse ou do prazer para a realização da maioria das atividades, mesmo as mais ordinárias. O coração não tem desejo, a alma não anseia nem por tomar banho, por exemplo. Escovar os dentes, cuidar da higiene pessoal. Há esse elemento espírito emocional que rouba todo e qualquer prazer, apetite, desejo. E Asaf reconhece isso. Em terceiro lugar, esse texto aqui também fala que tanto o corpo como o coração podem fraquejar. O melhor verbo aqui não é fraquejar, é acabar. E eu digo por quê. O que Asaf está dizendo aqui é que há um ponto onde tudo chega ao fim, acaba, esgota-se de recursos, consome-se completamente. É como se a vida fosse um tanque com água necessária para refrescar e refrigerar a alma. E aí alguém ou alguma coisa alheia à nossa vontade viesse e puxasse a tampa do fundo desse tanque, e a água escorresse toda para o esgoto, até acabar. É isso que significa o verbo fraquejar ou acabar no hebraico. Calar. Calar. Significa literalmente chegar ao fim, esgotar-se, esvaziar-se, acabar os recursos necessários para lidar com os problemas da vida. Então agora a gente chega à pergunta crucial: qual é a raiz dessa experiência com a depressão? Já que ela afeta o corpo, já que ela tem um componente espírito emocional, já que ela arranca de nós todo e qualquer recurso de desejo de continuar lutando. Qual é a raiz dessa experiência? Meu povo, eu sei que há diversos elementos ou componentes na raiz desse grande mal da alma. Eu sei que vários fatores se combinam. Pode haver, por exemplo, componentes espírito-emocionais, componentes físicos, ou fisiológicos, ou bioquímicos, componentes sociais, familiares, até climáticos. E muitas vezes tudo isso junto, misturado. E eu, portanto, eu não posso ser leviano e dizer que é tudo muito simples, que é isto ou aquilo e ponto. Eu também não posso ser irresponsável e dizer crente não tem depressão. Não! Não é simples assim. Portanto, com os poucos minutos que eu ainda tenho, eu vou me limitar a dizer o seguinte: o que está, ao meu ver, lá bem na raiz da depressão? A incredulidade é o gatilho decisivo nessa experiência com a depressão. A incredulidade. Trocando em miúdos, seja qual for a causa da depressão, seja ela pós-trauma, pós-parto,
níveis baixos de hormônios ou serotonina, etc. Sejam quais forem as causas. Se os fatores são físicos, se são emocionais ou se são os dois, não importa. O fato é que a incredulidade, a falta de fé ou o eclipse da fé está bem na raiz de tudo. Vivendo de alguma forma em paz com a depressão. Como assim, pastor? Cedendo à depressão, entregando-se a ela, não fazendo guerra contra ela, negligenciando o cingir-se com a armadura de Deus para o combate da fé que resiste às investidas da tristeza profunda. Então, quando o nosso coração, em incredulidade, dizendo, não tem mais jeito, eu não aguento mais, ele de alguma forma se pacifica diante daquilo, se rende, não luta mais contra isso, se entrega. Prova é que na campanha do Setembro Amarelo, por exemplo, mês passado, uma das bandeiras que foi hasteada para prevenção do suicídio é para que a gente tenha os ouvidos bem abertos para algumas frases que eles chamam de frases de alerta. E eu pesquisei algumas dessas bandeiras e ouçam as frases de alerta, pelas quais a gente tem que ter ouvidos atentos, e veja se isso não comprova o que a gente está dizendo, que bem lá na raiz desse mal, da depressão, seja qual for a causa, quando o nosso coração, por algum eclipse de fé, falta de fé, incredulidade, diz, não tem jeito. Ouçam as frases que a gente tem que nos atentar para elas. Eu prefiro estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor. Eu sou um peso para os outros. Se eu morrer, os outros vão ser mais felizes sem mim. Percebeu? Eu não consigo mais. Entreguei os pontos. Não há esperança. Não há mais fé. Em outras palavras, a incredulidade está bem na raiz de tudo, vivendo de alguma forma já em paz com a depressão, cedendo a ela, não fazendo guerra contra ela, rendida a ela. Não é mesmo, meu povo? Então o que eu quero fazer é ilustrar o combate à depressão usando o Salmo 73. O nosso Salmo, ele contém a seguinte verdade, verso 26. Meu corpo pode acabar e o meu coração acabar. Agora, literalmente falando, não existe pode, como algumas versões colocam, meu coração e meu corpo podem acabar. No hebraico não existe essa conjunção do verbo poder. O que existe literalmente é o seguinte: meu corpo e meu coração acabando. É uma realidade, não é uma possibilidade. Ou seja, Asaf está dizendo, eu estou desanimado, estou desencorajado, estou no limite, no fim das minhas forças, estou me acabando. E aí em seguida vem o contra-ataque espiritual da fé, a reação da fé que não quer fazer as pazes com a tristeza profunda, com a depressão. Na segunda parte do Salmo, o salmista nos diz como contra-atacar. Ouça a expressão, mas Deus. Meu corpo pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus.
Um dos meus sonhos é escrever um livro só sobre esta expressão, mas Deus, na Bíblia. Eu já tenho alguns textos, um dia, Deus me dando chance para isso, sendo desejo dele, eu quero escrever um livro só pegando textos na Bíblia onde a gente encontra essa expressão, mas Deus. O que Asaf está dizendo é o seguinte: eis aqui a pessoa, a tampa lá do fundo do tanque que reserva a água, que refrigera a alma, a tampa foi de alguma forma arrancada no fundo da sua vida. O corpo dele, o coração dele estão quase esgotados. E talvez com o seu último suspiro, a última força do coração, ele diz: mas Deus é a rocha, Deus é a força do meu coração, Ele é minha possessão para sempre. Portanto, o que precisa ficar destacado é que de onde quer que venha a depressão, da carne, do corpo ou do coração, da alma ou do corpo, não importa, em última instância, a incredulidade é que vai dizer, ou vai impedir você de dizer, mas Deus. Entendeu? Não importa a causa, não importa de onde venha, do que adianta você receber um diagnóstico médico, psiquiátrico, alguma coisa te dizendo é problema, é falta de serotonina. Não adianta esse diagnóstico, não adianta se no fundo você conseguir ou continuar permitindo que sua alma incrédula não grite de volta, mas Deus. É a incredulidade que não apresenta a devida resistência. É a incredulidade que não apresenta a devida resistência, que não pega o escudo da fé, que não pega a espada do Espírito para lutar. E Asaf está dizendo isso: meu corpo fraqueja, meu coração está acabando, mas Deus é a minha força. Gente, por mais complexo que seja o problema da depressão, e todos nós sabemos que tem algo que a gente pode afirmar com clareza na Bíblia: meu corpo está alvejado, meu coração quase parando de bater, e seja o motivo que for, eu não vou ceder. Eu confiarei em Deus, apesar de minhas forças terem se esgotado. Os salmistas conheciam experiência com depressão. Olha Davi, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, por quê? Porque restaura a alma. Restaura que alma? Aquela alma sem recursos, aquela alma já sem vida, aquela alma já opaca, em tons de cinza, sem alegria, com nuvens negras cobrindo, impedindo de enxergar qualquer futuro brilhante. A Bíblia parte do pressuposto de que há momentos em que a nossa alma vai chegar no fim. A Bíblia não diz que o crente não chega ao fim. Pelo contrário, há momentos em que a alma precisa de ser revigorada, restaurada, e Davi diz: a lei do Senhor é perfeita para isso. A palavra de Deus é nos dada para restaurar ou fazer reviver a alma dos santos, dos crentes, precisa ser constantemente restaurada, revivida, pelas promessas da palavra de Deus, o que significa dizer que a tristeza ou a depressão virá, e que a palavra de Deus nos é dada para restaurar ou fazer reviver a alma abatida. Prova
que se você estiver tratando com um psiquiatra por um tempo, com sua depressão profunda, em algum momento, ele vai virar para você e vai dizer assim: você precisa de uma terapia. O que ele está te dizendo? Ele está dizendo que você não vai se curar só com os remédios. Ele está dizendo responsavelmente que você não é só neurotransmissores. Ele está dizendo que tem alguma alma, algum espírito alma em você que precisa de alguma forma falar. De alguma forma você precisa aprender a pregar para a sua própria alma. É quando a gente tira os olhos de nós mesmos. É quando a gente tira os olhos dos outros. É quando a gente tira os olhos do nosso corpo fraquejando. É quando a gente tira os olhos do diagnóstico. É quando a gente tira os olhos de tudo, de todos, inclusive de nós mesmos. É quando a gente tira os olhos do nosso medo, é quando a gente tira os olhos dessas direções e a gente então fixa os olhos no Senhor com fé, com humildade, com esperança, com submissão à providência soberana, sábia e amorosa de Deus, como Asaf fez, do verso 18 ao 26. É quando a gente tira os olhos de nós, do que sentimos, dos medos. Olha como Asaf faz isso. Salmo 73, a partir do verso 21. Asaf vai nos dar aqui alguns antídotos contra a depressão. Primeiro, antídoto contra a depressão é você manter a fé na bondade de Deus. Quando a sua alma coloca em dúvida a bondade de Deus, mesmo no meio desse vale de dores, quando você, em meio a toda dor, a toda angústia indescritível, duvida da bondade de Deus, é a incredulidade, fazendo o seu coração estar em paz, ou em pazes, sem briga, sem conflito, com a depressão. O Salmo começa dizendo: certamente Deus é bom, e no momento em que Asaf duvidou disso, veio toda a desgraça na vida dele. A primeira coisa que a gente precisa lembrar a nossa alma o tempo todo, pregar para ela e dizer: ó minha alma, dói, ó minha alma, não conseguimos ver futuro, ó minha alma, não aguentamos mais, mas vamos nos lembrar do seguinte: certamente Deus é bom. Segundo, verso 21. Confessar ou declarar o nosso estado diante de Deus. Se tem algo que a pessoa deprimida evita fazer, é falar do coração dela. Ela se vitimiza, ela se tranca, ela vive se lambendo em autopiedade. Mas Asaf nos mostra: eu aprendi a confessar e eu aprendi a declarar o meu estado diante de Deus. Olha o 21. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado dentro de mim. A pessoa em depressão tem que abrir o coração. Ela tem que falar quais são os sentimentos. Ela tem que dar nome. Se a sua depressão pudesse de alguma forma falar, o que ela falaria? O que ela falaria sobre você? Sobre Deus? Sobre seus sentimentos? O que ela revelaria? Asaf nos ensina que quando a gente aprende a abrir o coração, e aqui eu não estou dizendo que toda depressão tem lá um pecado encravado, não é isso.
mas no mínimo existe lá uma fagulha de incredulidade que está fazendo o seu coração ir se entregando, sem fazer guerra contra a tristeza, ou o desespero, ou o medo. Percebi então que meu coração se amargurou, talvez culpa, talvez cobiça mesmo, talvez amargura, talvez ressentimento, talvez rancor por não ter reconhecimento de alguém. Mas isso tem que ser dito. Terceiro, verso 22. Resistir às tolices e às ignorâncias do pecado que nos fazem agir como animal irracional. A depressão, ela vai nos levando para um nível e para um lugar e para um ambiente onde a gente perde todas as faculdades racionais. E aí Asaf tem coragem de dizer: eu fui tolo, eu fui ignorante. A teus olhos, meu Deus, eu devo ter parecido um animal irracional. O que é um animal, gente, irracional? Asaf não está falando aqui de burrice, porque os animais não são burros. Animal irracional no sentido de agir tão somente pelo instinto, hormonal inclusive. Meu cachorrinho foi castrado, novinho, tiraram, tadinho, os 2 testículos dele. Então hoje ele caminha, ele não marca território pelo instinto. Levanta a perninha, porque é homem, né? Davi está dizendo o seguinte, Asaf: resista à tolice, à ignorância do pecado, de fazer você achar que quem dá a última palavra na sua vida é a TPM, são seus hormônios, serotonina, ou seja lá o que for. A última palavra na sua vida, quem dá é o seu coração. Nós não somos animais. Asaf é muito sóbrio, ele diz: resista essa tolice, essa ignorância do pecado de fazer você agir como um animal que segue instinto, que segue o que sente, que se sente ameaçado, morde. Quarto lugar, volte o seu foco para o privilégio de ter sido feito filho de Deus pela graça, através da fé na vida e na obra de Cristo. Volte o seu foco para o privilégio de ser um filho de Deus em Cristo. Olha o verso 23. Ainda pertenço a ti, ainda. Olha, nos meus momentos de pânico, gente, quem está pregando para você, quem já teve pânico, e toda noite eu tenho medo de ter de novo. Tem noite que eu vou dormir, às vezes pressão do dia, até hoje. Às vezes meu corpo começa a formigar, pensamentos intrusivos começam a querer me apavorar. Eu não tenho vergonha em lhe dizer, eu tomo sertralina, eu tomo Donarém, eu sempre tive dificuldade para dormir, desde pequeno também, dormia ao lado da minha mãe, meu pai demorava a chegar, meu pai bêbado, alcoólatra, chegava esmurrando a porta, tem homem com você, e eu deitado lá, menino, 10 anos, acordava, e a hora que eu começava a dormir, minha mãe morria de medo de assombração, eu cobria a cabeça, nesse calor de Goiânia, cobrindo a cabeça com medo de assombração com ela, aí a hora que eu estava pegando no sono, ela, você viu, você escutou? Eu já acordava, cadê o fantasma? Sabe o que é uma criança crescer com isso? Até hoje eu deito e tenho essa... Até hoje, se eu brincar, meu coração cai no desespero. Então, quem fala com você não é quem não sabe disso.
E eu estou lhe dizendo que nos momentos mais intensos, o que me faz recobrar a lucidez é me lembrar que eu ainda pertenço a Ti. Tu seguras minha mão direita. Quando vem a sensação de falta de ar, eu vou infartar. Eu comecei a brincar com a minha falta de ar. Eu falo, para de bater. Me leva a Deus. É muito melhor. Sério, eu brinco. Me leva a Deus. Aí, meu povo, quando a gente volta o foco para o privilégio de sermos filhos de Deus. Quinto, seja guiado pela palavra de Deus e não pelo que você sente. Verso 24, tu me guias com teu conselho, tu me conduzes a um destino glorioso, não siga o que diz os impulsos do seu coração, não ouça o que diz os medos da sua mente, não deixe os pensamentos, as preocupações, aquelas coisas intrusivas que vêm como setas do diabo na sua mente, não, é a palavra, recite a palavra de Deus para você, medite nela no meio da noite. Quantas vezes o Salmo 23 me resgatou de momentos de pânico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ó minha alma. E você falando, e você conversando, a palavra de Deus te guiando, encontre alguém, queira uma pessoa de Deus, que vá pegar você pela mão e vai ajudar você a discernir os seus sentimentos, as suas interpretações da vida e dessa doença. Peça para alguém de Deus andar com você, catar você pela mão e falar, não, vamos fazer sentido disso com o que a palavra de Deus ensina. Sexto lugar, faça de Deus mesmo a sua herança. Verso 25, quem mais eu tenho no céu senão a Ti? Eu te desejo mais do que qualquer outra coisa na terra. Sabe o que envolve mais que qualquer outra coisa? Eu te desejo mais do que ser curado. Sabia disso? Que é isso? Ele vai falar isso a seguir. Verso 26. Ele vai dizer, minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a minha força, Ele é a minha porção para sempre. Deus, eu te quero mais do que a cura, eu quero o Senhor, porque no momento em que você tem Deus, os medos se dissipam. Isabela era novinha e ela se perdeu na praia em Ubatuba. Você não tem noção do que é ter um filho que se perde na praia. Você já teve. Foi a pior hora da nossa vida, eu já não enxergava nada, pensava, ou ela está lá no meio do mar, morta, ou alguém já raptou, e procurava, e aquela angústia, aquele pânico. Aí depois de vários minutos, nem me lembro, para mim parece que foi o dia inteiro, quando a gente finalmente vê ela chegando lá na frente, com uma mulher que quando tinha 7 anos, se perdeu naquela mesma praia. E quando ela viu a Bela, assustada, ela deve pensar, essa menina está perdida. Pegou, você está perdida, meu amor? Estou, cadê seu papai, mamãe? Está na árvore. Na árvore? Que monte de árvore. Aí ela veio trazendo a Isabela assim, quando Isabela vê o pai e a mãe, o sorriso de pânico, dissipando o pânico, a presença do pai e da mãe. E é gozado que ela, contando para nós, que enquanto ela estava perdida, ela ficava cantando uma música baseada num salmo que a gente sempre ouvia no carro. Como é que era a música? Dizia assim, na hora do medo o Senhor me salvará, como um rochedo me sustentará. Ela ficava cantando isso para ela, 7 anos.
Então, quando você faz de Deus a sua herança, e atrelado a isso, 7º lugar, quando você prossegue confiando na agridoce providência de Deus, mesmo quando o corpo e o coração vão se esgotando, você confia de que a bondade de Deus é enorme, a providência dele é sábia, é amorosa. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a minha força. E em último lugar, encontre alguém de Deus com quem abrir o coração e que vai caminhar com você. O salmista se voltou para a congregação dos santos, no verso 17, ele entrou no templo, ele foi atrás da comunhão do povo, ele foi atrás da palavra de Deus, ele foi atrás do sacrifício, ele foi atrás dessa vida, e nessas horas, o que você menos precisa é de um quarto escuro sozinho. Você precisa de alguém que vai te ouvir. E aqui eu tenho alguns passos que eu não vou ler para você, vai estar no meu esboço no site da igreja até terça-feira, do meu orientador lá nos Estados Unidos. Ele é doutor em psicologia, grande conselheiro bíblico. 8 passos sobre como você pode ajudar alguém a caminhar com a depressão, mas em síntese, você tem que ter alguém que vai ouvir você descrever sua experiência, que vai te ajudar a identificar possíveis causas, por que o seu coração não está mais confiando, que vai ler a Bíblia para você, que vai ler a Bíblia com você, alguém que vai te ajudar a agir segundo a verdade, dando pequenos passos. Você volta a querer tomar banho, você volta a querer escovar os dentes. Alguém que vai te ajudar nas pequenas coisas, alguém que vai ajudar você a reavaliar seu estilo de vida, excesso de trabalho, alimentação, exercício físico, sono, procrastinação, fatores estressores na sua vida que você precisa lidar com eles, conflitos que precisam ser resolvidos. Alguém que não vai deixar você permanecer inerte, alguém que vai pegar você e dizer: olha, parece que está na hora de você ir num médico, parece que está na hora de você ter um bom médico que vai ajudar você a equilibrar tudo isso, para que a palavra de Deus consiga entrar, penetrar e te ajudar. Num primeiro momento, há casos em que um médico é indispensável. Mas outra coisa que eu percebo, com base até na minha mãe morreu, gente, dopada de medicação psiquiátrica. Minha mãe escondia receita que ela já falsificava para comprar na farmácia. Triste a forma como minha mãe morreu em 2013. Alguém que vai ajudar você a ouvir o médico, a confiar no médico, a seguir a prescrição médica. Ah, mas eu vou ficar dependente de remédio. Esqueça isso. Você precisa ter lucidez nesse primeiro momento. Nós não somos só fisiologia, corpo, mas nós não podemos ignorar isso em tantos momentos. Encontre alguém para te ajudar. E eu quero concluir com uma ilustração, e eu quero que você guarde isso no seu coração. O livro dos Salmos pode ser resumido na seguinte imagem: vira e mexe, nós humanos nos vemos dentro de uma caverna escura. Cada caverna escura em que nos metemos. Então se imagine numa caverna escura, abafada, quase sem ar, sem luz.
Porque é assim que nós nos sentimos na depressão. E dentro dessa caverna escura, abafada, sem luz, você começa a vagar, tateando as paredes das rochas, procurando saída, pisando em pedras pontiagudas, machucando o pé, tropeçando, batendo a cabeça com força em alguma ponta de pedra, tentando seguir em frente. Toda caverna em que nós nos enfiamos nesta vida, pela graça de Deus, por meio da fé, toda caverna será sempre um túnel que se abrirá para a glória. Um túnel que vai se abrir no céu para um dia como hoje, sol brilhante, grama verdinha, água fresca fluindo, desde que você não se sente lá na caverna e apaga a vela da fé. Se você não se sentar, se você não se render, se você não soprar a vela da fé, crendo, buscando auxílio, você vai continuar batendo a cabeça, tateando, machucando os pés, sentindo dor, medo. Mas essa caverna se abrirá como um túnel para um dia de glória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam, e certamente habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Lembre-se e ore as palavras do salmista: minha saúde pode acabar, meu coração acabar, mas Deus continua sendo a força do meu coração, Ele é minha possessão para sempre. Vamos cantar, Deus é Deus, e a gente encerra cantando e vamos para o nosso almoço. Vamos cantar e vamos fazer desse cântico a nossa oração com base em tudo que a gente ouviu. Vamos ficar em pé e vamos cantar com alegria.